Boa noite! Hoje, 24 de julho de 2025, programa Olhar de Cidadão, programa de número 18. Olhar de Cidadão, como você sabe, é aquele programa que tem a intenção de trazer para você os projetos, os requerimentos e moções que estão sendo desenvolvidos e apresentados na Câmara. A intenção é que você possa ter contato real com o que o seu candidato ou os candidatos da cidade de Taubaté, de vários eleitores, estão trabalhando em prol realmente da cidade. Nossa intenção é trazer um olhar bem em cima deles para que a gente possa efetivamente ter controle maior dos projetos que eles apresentam e realmente verificar se são projetos que nós esperávamos dele quando ele se comprometeu em trabalhar a nosso favor, em favor da cidade, tá certo? No programa de hoje, nós temos Eduardo Fonseca, microempresário, engenheiro civil, e esse que vos fala, Frederico Leal, também microempresário, consultor e palestrante. Lembrando sempre que esse programa é um oferecimento de Evos, consultoria e treinamentos, e também de Smart Gfones, reparo de celulares. O nosso primeiro requerimento a ser comentado aqui por nós será o requerimento de número 1442/25 dos vereadores Nicola Neto e Bilili de Ângeles, né? Ele requer ao plenário autorização para a realização de uma audiência pública sobre projeto de lei ordinária 122/25, que trata da autorização para alienação de imóveis de propriedade da Prefeitura de Taubaté, que estão localizados na zona urbana do município. O processo número 3179/25 de 24/7. Eduardo, dê-nos a honra desses primeiros comentários, por favor. Bom, vamos lá. Nós já conversamos aqui algumas vezes sobre audiência pública. Sim, bastante. Tá? A gente nem ia conversar mais sobre isso. Mas essa é diferente. Mas essa trata-se da venda de um bem público. Tá? Exato. O que me chama a atenção aqui são algumas coisas. Primeiro, a audiência pública ela não tem efeito de lei, não tem nada. Então, o meu medo é uma força política encher o plenário a favor ou contra e realmente deturpar o que é interessante para Taubaté. Sim. Tá? As audiências que a gente tem acompanhado tem baixíssimo índice de pessoas. E mesmo que você lote o plenário lá, vai dar, não chega a ser um número expressivo em relação à população de Taubaté. Então, assim, eu tenho minhas ressalvas contra as audiências públicas. É uma forma que existe, está aí e vai continuar acontecendo, mas eu realmente tenho essas minhas ressalvas. E eu tenho muito medo, num caso desse, que forças políticas contra ou a favor começam a interferir de forma a lotar a galeria, que não é uma representatividade do povo taubatiano, mas acaba influenciando e acaba até dando sustentação ao que um ou outro vereador possa querer. Ó, eu sou contra, você viu a galeria estava cheia, todo mundo gritando contra, ou eu sou a favor, tudo mais tal. O fato é, a prefeitura de Taubaté está falida. Ela precisa arrumar dinheiro. Vender imóveis é uma solução. Precisa só balancear que a prefeitura tem imóveis fechados e aluga alguns imóveis. Isso precisa balancear porque desvestir um santo para vestir o outro. Tá? Mas enfim, essa é a minha opinião. Ok. Eu tenho um ponto de vista bem parecido contigo, né? Com o teu, mas na realidade eu acho que a audiência, né? Audiência pública, eu estive conversando recentemente com um amigo meu que foi vereador, parece que vai retornar agora, né? E ele estava me explicando que cada vereador tem direito a 2 ou 3 audiências públicas, né? Por trimestre, né? E elas não são remuneradas e a função é de realmente explicar ao munícipe algumas questões que são colocadas dentro de alguma lei, dentro de alguma situação, né, que está sendo apresentada. Isso tem a função de esclarecimento à população. Nesse ponto eu concordo, eu acho muito bacana.
Agora, a questão é o que efetivamente pode se tirar dali. Por exemplo, nós vamos, que nem nós tivemos naquela, né, da Praça da Havan, né, as perguntas que foram feitas, eu acho que precisa ser muito mais bem trabalhado, né? Porque até mesmo a gente viu que a participação dos próprios vereadores foi pífia, né? Não teve, o plenário estava vazio, né? Quer dizer, então, a quem interessa é como isso é divulgado para que a população se interesse em participar também, mas mais do que isso, o que pode mudar, o que pode influenciar no projeto, é essa a minha preocupação. Até porque, no caso específico, foi por isso que a gente trouxe, que trata-se de propriedade da prefeitura e, portanto, nós estamos envolvidos, somos munícipes. Se não né? me engano, são 5 propriedades. Eu tenho essa certeza. Até que ponto, né, vamos assim dizer, as questões ali levantadas nessa audiência, né, ela pode influenciar no que diz respeito a trazer um contrato efetivo, né? Não é nem na questão que a gente venha a desconfiar, não é nada disso, mas de repente até que ponto um lobby não pode influenciar, né? Mas a minha preocupação é, será que o imóvel vai ser vendido ou vai ser alugado? Não sei qual é o caso, mas me parece que no caso como é realmente para aquisição de verbas, né? Até que ponto vai ser vendido num custo efetivo, num custo levantado, numa valorização efetiva do imóvel, né? Ele precisa ser efetivamente colocado à venda num valor que seja real, né? Quer dizer, como é que isso é chegado? Quer dizer, como é que a gente vai ter controle de que o valor que foi vendido é efetivamente um valor valorizado na região em que ele está sendo colocado? Então a minha preocupação é essa. É só para fazer uma audiência, para apresentar, ou realmente essa audiência ela tem um efeito que pode influenciar e trazer à pauta, né, a cobrança efetiva para que os imóveis sejam de fato vendidos, né, no seu valor real. Essa é a minha preocupação, mas me preocupa muito a audiência porque pela experiência que a gente tem está sempre vazia, né? E eu não sei até que ponto realmente a população está bem informada do que vai acontecer ali. Não, e outra coisa, mas você pega a audiência para informar a população. Hoje em dia, você pega 20 anos, 30 anos atrás, é uma coisa. Hoje em dia a população tem meios de se informar, tanto pela imprensa, tanto pelas redes sociais, como todo vereador tem sua rede social. Nós temos programas com esse e tem outros canais também que falam de Taubaté. Então, a informação hoje em dia é uma coisa meio relativa, porque eu tenho outros canais que eu não tinha há 10 anos atrás, que eu não tinha 15 anos atrás. Com certeza. Tá? Então, quer dizer, tomar um tempo desnecessário para chegar a conclusão nenhuma, porque não tem poder nenhum essa... Exatamente. Meramente informação. Eu gostaria que ela fosse um pouco mais, né? Eu acho que é o uso político. Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é ilegal, não é isso que eu estou dizendo, mas é o uso político da máquina. Eu acho que, por exemplo, nessa audiência, né, quando for levantado, estarão pessoas que serão responsáveis por fazer as questões do... Como é que fala? Da venda, né? Da avaliação. Eu quero saber qual é a avaliação. Eu acho que isso tem que ser feito. Quem avaliou, quais são os imóveis na localidade. Mas a minha preocupação não é nem essa. A minha preocupação é o seguinte: a prefeitura até tem uma dívida monstro que tem que pagar, e obviamente que até para que tenha novos créditos para novos investimentos futuros. Se não pagar, como é que fica? Agora, o que eu acho assim, os imóveis que serão vendidos são de utilidades do município, utilidades que eu digo efetivo, ou abriga secretaria que pode ser remanejada, alguma coisa assim? Eu não tive acesso a essa listagem de imóveis, tá? Não, na realidade, eu não sei, né, como é que está isso hoje, mas alguns anos atrás a prefeitura ainda alugava imóveis, tá? Quer dizer, vai desalojar alguma coisa para alugar, como é que vai funcionar? Isso eu acho que tem que ser esclarecido, não necessariamente por uma audiência pública, mas o próprio vereador tem que dar uma investigada nisso. Tá? O segundo requerimento que nós vamos comentar é também do vereador Belili de Ângeles, né? É o número 1439/25, que requer informações sobre as ações, projetos e investimentos previstos para os próximos meses ou os que já estão em andamento relacionados com a modernização,
revitalização e melhoria dos espaços urbanos da cidade de Taubaté. Eu acho interessante, né, no momento em que a gente parte para ações mais efetivas, né? Quando a gente requer só informações, né, a impressão que me passa é que eu não sei o que está acontecendo na cidade, né? E eu acho que um dos papéis do vereador é saber o que está acontecendo na cidade. E não é através do prefeito, né, que ele vai ter, ele tem que saber de fontes, ele tem que ir nos departamentos, nos vários ofícios que tem dentro da prefeitura e começar a ver o que está sendo feito, o que está sendo executado e ver efetivamente, e ele tem essa autonomia, ele tem esse poder, né, de exigir. Por exemplo, eu estou sabendo aqui da praça, que está sendo feita uma série de coisas na Praça da Van, porque eu estou indo ali, estou conversando com o engenheiro de ambiental, eu estou conversando com o engenheiro que está mexendo na praça, então eu estou sabendo algumas coisas que estão acontecendo, sem precisar ter ido lá perguntar para o prefeito. Eles estão me passando o que tem que ser feito, né? Então eu acho que o vereador, ele tem que entrar mais dentro dos departamentos, eu acho que é cômodo. Prefeito, me passa o que você está fazendo. Aí o prefeito vira e fala assim, ó, tá ali, vai entrar o departamento assim, 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 e vai lá e procura. No mínimo, eu não sei, eu acho que é uma forma oficial que ele tem, né, de obter todas as informações que ele precisaria estar pesquisando por ele mesmo, dando dentro dos departamentos para saber o que está sendo feito ou não. Eu acho válido, eu acho interessante, até porque a cidade de Taubaté, principalmente à noite, ela está morta, né? Aqui o centro é morto de Taubaté. Eu acho que poderia revitalizar realmente, né? Com a entrada da Havan aqui no centro da cidade, eu acho que algumas coisas tendem a mudar, né? A revitalização da praça ali do Fórum, em frente à praça da Havan, ela tende a ter algumas coisas, mas, por exemplo, a Praça do Epaminondas, eu vejo ela ali morta à noite, né? É diferente de uma Praça Santa Terezinha. A Santa Terezinha, ela é muito movimentada, ela tem carros de lanche, quer dizer, eu acho que poderia se pensar alguma coisa nesse sentido, né? Agora, para isso eu preciso ter policiamento, eu preciso ter um controle mais efetivo e iluminação. Com essa entrada, pelo que eu estou sabendo, né, da Van aqui, essa praça ali do lado, ela vai ter uma iluminação melhor, algumas coisas serão feitas. Tem um palco ali, né? Tem um palco, tinha showzinho, tinha... Quer dizer, então, eu acho viável isso. Agora, aquela história. Eu também, como vereador, meu papel é de gerar, né, não só requerimentos, mas também legislações que permitam que o prefeito faça alguma coisa, né? Principalmente nas questões de policiamento. Você vir para um lugar desse, à noite, e ficar erro aqui, ninguém vai vir. Agora, se tem uma estrutura que possa trazer para mim alguma coisa diferente, que nem o palco ali é diferente, o palco seria muito bacana ser revitalizado. Hoje está virando sem teto ali. Tá? Ali dentro do palco está um dormitório, né? Tá péssimo, tá horrível. Quer dizer, então, qual é o prazer que eu vou ter de vir aqui, né? E esse local aqui, ele é recheado de pizzarias, de restaurantes. Você podia ter uma revitalização muito maior, muito mais efetiva. Eu acho que realmente, como já comentamos, Taubaté nessa questão de turismo e utilização de mobilidade, modernização de espaço, está precisando. Mas nem tudo está perdido. Já falamos semana passada e tem boas esperanças nisso. Eduardo, comente. Nós já falamos isso aqui mais de uma vez. O vereador, para fiscalizar, ele tem que ter dados e ele pode requerer ao prefeito esses dados e ele, por lei, ele tem que ser atendido, senão o prefeito pode sofrer sanções. Sim. Tá? O que eu acho é que, se você fica pedindo muita coisa ao prefeito, ele tem que ter um pessoal no gabinete dele para fazer levantamento, para fazer essa coisa, para poder satisfazer a Câmara Municipal. E aí podia usar os assessores que ele tem lá para fazer esses levantamentos. Né? Então ele fala assim, não, eu peço informações sobre ações e melhorias, não sei o que e tal. Primeiro, o plano de obras, ele tem que cobrar um plano de obras da prefeitura para o ano de 2025, por exemplo, e a prefeitura tem que apresentar isso. E aí ele cobrar em cima das obras que a prefeitura ofereceu. Uhum. Isso deve ser público, não tenho essa certeza. Agora, ele ficar usando pessoas do gabinete para ficar levantando dados para satisfazer o que? Dizer que está trabalhando por Taubaté, tá?
Ou ele faz diferente, ele apresenta sugestões. Tá? Apresenta sugestões que podem ou não ser acatadas pelo executivo. Tá? Mas pelo menos é uma tentativa de Porque ação. eu acho assim, o fato dele pedir informações, ok, é a função do vereador realmente fiscalizar, e é legal, e ele tem que ter essa prerrogativa mesmo. O que eu acho que não é legal, do ponto de vista ser bacana, o que eu acho que não é bacana, tá? Embora seja legal, é ficar pedindo por qualquer coisa, tá? Pô, mas quanto de papel higiênico gastou a Secretaria de Educação? Pô, tem algum indício de desvio de papel higiênico? Tem, não peça, pô, isso deve ser público, inclusive, tá? É o que é para falar para os eleitores que está trabalhando? Que eu não entendo isso, cara, tá? Eu acho assim, tem ações que precisam realmente de esclarecimento e tem ações que não precisam. E tem ações que podem partir do próprio legislativo. Tá? O executivo fez uma campanha de limpeza aí, foi um mutirão, não teve custo para a prefeitura e tal. Eu infelizmente não pude participar, mas é uma coisa que trabalho voluntário assim me atrai. Então assim, é fácil ficar na cadeira, vou pedir, nossa, vou pedir quanto é que faz? Nossa, hoje os projetos de... Tem uma ideia. Tá? Então, assim, vou pedir a respeito. Eu acho que é mais pessoas que a prefeitura, que o executivo tem que abrigar, é mais contratações, é mais assessores, é mais tudo, por informações Só para ficar atendendo esses por informações que não vai levar a lugar nenhum. Porque eu vou pedir ações do plano de obras do município. Tá bom, tá aqui as ações. E aí? Se tem como interferir nisso, se não ser por força de lei? O prefeito vai revitalizar a rua José Antônio. Mas não é para revitalizar, ou é para revitalizar, ou é para você fazer propaganda em cima? Não dá para entender isso. Tá? Enfim, vamos que vamos. Vamos agora para o nosso projeto de lei 140/25 da vereadora Thalita, que institui o dossiê da mulher taubatiana na forma que especifica e dá outras providências, né? Então, eu acho interessante mais uma vez, né? Isso aí tem a ver com a estrutura que foi, se eu não me engano, um projeto de lei, né? Instituído lá pela Marielle, lá no Rio de Janeiro, que foi depois muitas pessoas aí, muitas prefeituras andaram fazendo e tudo mais. Mais uma vez, cuidados, mais uma vez, tratamento específico para evitar agressão, mais uma vez, tratamento diferenciado para isso, mais uma vez da mulher. E para o homem? O homem também precisa de alguns cuidados, né? Eu acho interessante quando você fica batendo na mesma tecla em vários projetos diferenciados. Então, nós já conversamos a respeito daqueles cuidados que a empresa teria que ter com a mulher assim. Aí depois vai ter o outro cuidado. Mas não existe integração entre os projetos, não existe integração entre os requerimentos, não existe integração entre as várias unidades, né? Quer dizer, não adianta eu ficar fazendo o projeto, uma lei, né? E depois eu não ter como efetivamente fazer eles se comunicar entre si para trazer num âmbito maior, né, um propósito real do que eu quero. Então a gente fica com uma porção de puxadinhos para cá de lei, puxadinho da mulher para cá, cuidado, não sei o quê. A empresa tem que fazer alguma coisa específica com a mulher, o estabelecimento comercial tem que fazer uma coisa específica com a mulher. Caramba, já não tem uma legislação específica que precisa cuidar, sempre tem que estar agregando coisas novas, né? Ou seja, mais uma vez, meu ponto de vista, eleitoreiro. Por quê? Porque se a gente aplicar a lei e fazer ela funcionar, não vai precisar de nada disso. Então, no meu ponto de vista, é mais uma coisinha a ser preocupada, mais uma coisinha a ser acrescida, entende? Acaba sendo uma coisa chata, de tanto que você fica falando a mesma coisa sempre, né? E não aplica que já tem. Quer dizer, se está pedindo para fazer isso, é sinal que o que tem não está funcionando. E por que não está funcionando? Porque não está se aplicando o que a legislação prevê.
É sempre mais um puxadinho em cima de uma lei, mais um puxadinho em cima de outra. Hoje nós já estamos com bastante coisa a respeito da mulher, com Lei Maria da Penha, maus tratos, perfeito, não tem nada, pelo contrário, eu acho que precisa efetivamente a gente trabalhar em cima de coisas que auxilie, né, e dignifique, maravilha. Agora, cada vez mais eu invento mais uma puxadinho em cima de uma lei que já existe, se for aplicada, já resolveu o problema de todos, né? Opinião minha. Não quero que me interpretem mal. Ok. Mas eu acho que, primeiro, esses puxadinhos que você fala não dá em nada, porque a mulher continua sendo agredida, a mulher continua sendo maltratada, tudo mais tal. Mas eu acho que isso tem que ser para a pessoa humana, para o cidadão taubatiano, seja ele homem, seja ele mulher, seja ele criança, seja ele travesti, seja ele cadeirante, seja ele que for. A dignidade tem que ser para todos. Sim. Quando eu isolo uma classe, uma categoria, no meu ponto de vista, eu estou promovendo uma segregação. Tá? Por que tem que ter um dossiê da mulher e não tem que ter do homem, não tem que ter da mulher, da criança, não tem que ter do professor que é agredido nas escolas, e eu já presenciei isso? Tá? Então assim, eu acho que a dignidade e a segurança tem que ser para todos. Independente de sexo, de raça, de credo, de coisa. Se foi um homem agredido, ele tem que ter o seu dossiê. Se foi uma criança agredida, ela tem que ter seu dossiê. Se foi... Eu acho que o respeito não parte por classe. Ah, mas a mulher é mais vítima porque não tem como se defender, tudo mais. Não tem como se defender porque os caras lá de cima, o qual ela faz parte de um partido que está na situação hoje em dia, não faz nada. Hoje, se passa uma lei Maria da Penha, o cara grita e tudo mais, tal, mas ele tinha que manter 200 metros de distância, o cara não mantém, daí não acontece nada. Se o cara tiver condições de pagar um advogado e tiver condições, tiver a sorte de não cair na imprensa, não vai acontecer nada com ele. Nada, 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 nada. Os poucos casos que caem ainda são deturpados politicamente, como o caso da Marielle e tudo mais e tal. Então, eu acredito assim, cada ação dessa, em vez de proteger a mulher, segrega, separa. Segregação é péssima. Tá? Separa. Tá? Eu acho que quando ela deveria pensar em ações desse tipo, ela deveria pensar para o cidadão taubatiano, seja ele quem for. Homossexual, mulher, mas o homossexual é mais vítima. Porra, cara. Olha na rua, você vai ver homens héteros que estão em situação deplorável. Tá? Mas não dá ibope falar. E dá ibope falar. Sem dúvida, segregação feminina. Então, assim, sinceridade, quando eu vejo qualquer político, não é ela não, falando de proteger uma classe, seja ela qual for, homem, mulher, criança, tá? Eu fico meio até que arrepiado. Porque está promovendo uma guerra. Está promovendo uma guerra. Tá? O que não, acho que não pode ser o objetivo de nenhuma sociedade. Tá? Se está acontecendo violência contra a mulher, é porque as nossas leis não estão funcionando. Se ainda está, né? Mas acontece contra a mulher, acontece contra a criança, acontece com o homossexual, acontece com o cadeirante, acontece com o homem, tá? Com o homem, tá? Você quer maior agressão que passar fome, por exemplo? Você quer maior agressão que não ter um ensino de qualidade? Você quer maior agressão que não ter uma medicina de qualidade? Isso é uma agressão ao cidadão, independente do seu credo, independente da sua posição política, independente da sua posição ideológica. Vamos agora para o requerimento número 1435/25 do vereador Billy de Ângeles. Ele requer informações sobre as ações visando melhorar o índice de alfabetização das crianças matriculadas na rede municipal de ensino. Processo número 3148/25, de 16 de julho agora.
E aí, Eduardo? Vamos lá. A educação é o pilar de qualquer sociedade bem-sucedida. Tá? Ele requerer essas informações cai naquilo que a gente já conversou sobre isso. Vamos requerer. Eu acho que assim, ele como vereador, ele e a toda a Câmara, isso não é exclusividade dele, eu acho que eles têm que propor, até por forma de lei, melhorias nesse sistema de educação. Tá? Então, seja ela tanto nas matérias de matemática, português, como nas matérias complementares. Tá? Então, assim, ele tem com força de lei propor uma ação, por exemplo, para que as escolas municipais tenham aulas de estudos sociais, por exemplo, aulas de educação financeira, ele tem como vereador, ele tem como propor isso como força de lei. Tá? Em vez de ficar perguntando para o prefeito, o que vocês estão fazendo? Ele tem como força de lei ele valorizar os professores, colocando assistente, colocando mais material à disposição, colocando uma série de coisas. E aí, eu acho que, embora vá haver um aumento de gastos, não é gastos, é um aumento de investimento na população de Taubaté. Tá? Eu imagino que na equipe dele deva ter alguém ligado à educação, um professor, um pedagogo, alguma coisa, que vai saber auxiliar ele no que realmente precisa. Tá? Porque ficar perguntando para o prefeito dá a impressão assim, não está fazendo nada? O que o senhor vai fazer com relação a isso? Parece debate político. Tá? Proponha, e nesse caso, inclusive, como força de lei. Tá? O nosso currículo é de, 20 horas semanais. Nós queremos aumentar isso para 40 horas semanais. Mas então nós vamos criar condições, nós vamos fazer isso por força de lei. Ele é vereador. A educação é o pilar da sociedade desenvolvida. Tá? Nós somos uma cidade universitária que tem algumas universidades, algumas faculdades, e o povo falho da educação. Você pega uma criança de quinta série, e eu falo isso porque eu dei aula para quinta série, eles não sabem fazer o número de dividir com 2 númerozinhos na chave. Tá? A escola não dá suporte nenhum. Então, quer dizer, aí vale a ação do vereador, através de força de lei. Tá? Mas vai aumento ao mesmo lugar. Não há aumento de gasto nenhum, há aumento de investimento no nosso escopo juvenil e infantil para ter isso. Tá? Nós temos uma universidade que é ligada à prefeitura, que é a autarquia da prefeitura, traçar parcerias para que isso seja executado, enfim. Ele, como vereador, não perguntar para o prefeito, ele vai propor e, se for por força de lei, até obrigar o prefeito a fazer. Tá? Se não for para investir na educação, meu querido, realmente fica complicado qualquer cidade a longo prazo. Com certeza. Bem, eu sou oriundo da área de ensino, né? Embora tenha a formação bem técnica, eu dei aula praticamente a minha vida inteira, né? E uma das coisas que eu sempre me bati é a valorização do professor. Né? Eu particularmente acho, né, que o nosso país paga mal, muito mal o professor. Né? E o pior de tudo, né, é que a classe, né, do professor, né, a gente vê ele lutar por outras coisas. Exatamente. Infelizmente. Eu coloquei aqui alguns itens que eu acho Deixa eu que só poderia... falar um pequeno comentário sobre a valorização do professor, que eu acho que realmente é um ponto de partida, tá? Mas precisa haver uma contrapartida também do professor. Sim. Tá? Porque eu só contar uma historinha muito rápida assim, eu vi um
uma mãe falou pessoalmente para mim que a filha dela estudava numa escola pública e o professor ficava corrigindo prova de uma escola privada que dava aula, na sala de aula, no momento que estava mais. Quer dizer, se estava corrigindo prova, não podia estar dando atenção para a sala, sim, que deveria ser integral, porque ela ganhava para isso, inclusive, é a função dela. Mas enfim. Então eu separei aqui alguns itens, né, e não se fecha neles, mas que eu acho que realmente é necessário ser trabalhado. A minha grande preocupação é que o país ele passa por um momento onde o ensino, né, real, né, de valorização cognitiva do aluno, né, da criança, seja ela em qualquer nível, né, no nível fundamental, médio e superior, né, as preocupações com conteúdo estão muito rasas. Muito rasas. Dá-se mais valor a ideologias, né, do que realmente conteúdos, né, que levem a pessoa a ter reflexão, a ter raciocínio, a ter controle socioemocional, a ter uma maior inteligência emocional. Nós, infelizmente, no mundo estamos no último, não é nos últimos, não, no último lugar de todos os índices de aprendizado, quando a gente fala em questões das Nações Unidas, né? São mais de 140, nós estamos lá nos 130, 140, nós somos pior do que muitas nações que não tenham o mínimo de condição financeira. Nós estamos péssimos, porque a nossa preocupação hoje em dia é ideologia. Nós não estamos com preocupação em ensinar o aluno a efetivamente ser uma pessoa de caráter, uma pessoa de ética, uma pessoa de moral, uma pessoa que consiga somar 2 mais 2 e chegar à conclusão por que dá 4, né? E não por que ele está sendo oprimido, e levar em consideração que 2 mais 2 vai trazer para ele um conteúdo que ele nunca irá aplicar na vida. Ora, pelo amor de Deus, uma das coisas que eu mais estou escutando aí é que fala assim, passei mais um dia sem saber a aplicação de seno e cosseno. O problema não é se você vai aplicar seno e cosseno, se você vai aplicar Bhaskara, ou você vai aplicar equações do 2º grau, não é essa a questão. É que você cognitivamente, quando aprende isso, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade cognitiva para levar a pontos de maior entendimento e maior de reflexões, eles são trabalhados. Agora, quando você não dá nada disso e passa a utilizar apenas para você entender ou querer saber as questões de ideologias, você fica aquém de uma necessidade de um progresso muito maior que a nação precisa. Né? Então você hoje vê crianças saindo, né, do ensino médio sem saber ler, sem saber interpretar texto, sem saber nada a respeito do que é efetivamente analfabeto funcional. Você vê isso no ensino médio. Consequentemente, se você sai do ensino fundamental sem saber interpretar, no ensino médio sem saber fazer trabalhos de raciocínio lógico, o que você espera de uma pessoa, de um jovem desse quando chega numa faculdade? Não pode esperar nada de qualidade, tá? E hoje as universidades públicas estão péssimas. As universidades estão virando verdadeiros antros, né? Existe aí vários programas, vários estudos que se falam, mas que a mídia ela se omite completamente. Se você não busca e não encontra isso num processo das redes fechadas e tudo mais, você fica achando que o Brasil está vivendo num mundo maravilhoso, quando na realidade não está. E o pior não é isso, o pior é que a população sabe, né? Todo mundo tem ciência de que o que está acontecendo no ensino é de péssima qualidade e, infelizmente, você fica de pé em mão atada. Por quê? Porque simplesmente você é obrigado a seguir um currículo, né? Uma grade curricular que está muito, muito abaixo do que nós precisamos. Não, mas nada impede que a prefeitura aumente essa grade, ponha a mais. Esse é o mínimo. O problema é que está se preocupado em dar o mínimo. Uma coisa que é interessante que é o seguinte, esse tipo de educação que nós temos hoje, tá? Ele também é um fator de segregação. Por quê? Porque o rico, ou o cara que tem um pouco mais de condição, ele tem condições de colocar o filho dele numa escola e ele vai passar melhor numa faculdade mais conceituada, ele vai ter mais chance de emprego e, obviamente, melhores salários.
Quando você tem uma educação tacanha, uma educação pequena, que dá a impressão que você não está querendo dar o diploma para essa pessoa e acabou, tá? Ela não tem competitividade no mercado. Ela não tem competitividade no mercado. E aí você fala assim, nossa, mas os ricos estão sempre bem, os pobres estão sempre... Tá, por quê? Porque eu não consigo dar a base que é a educação. Um dos maiores problemas que nós tivemos aí, já vai fazer por mais de 30 anos, que no meu ponto de vista acabou destruindo a estrutura educacional do país, foi essa bendita educação continuada. Concordo com você. A educação continuada, muita gente fala assim, não, porque a escola da Ponte lá em Portugal foi um marco, não sei o que. Você vai ver o que está acontecendo na escola da Ponte, está indo aos frangalhos do mesmo jeito. Não, e outra coisa, é uma escola. Exatamente. É que nem pegar o cara que passou no ITA, que estudou escola pública, é para milhões que não conseguem um emprego. E o problema dessa questão da educação continuada é que não existe uma contrapartida do aluno, né, e uma cobrança efetiva, né, do que realmente, né, ele tem de dever para fazer. Né? A gente vê que a educação continuada e o Estatuto da Criança nas questões de direitos acabaram com muita coisa. Porque hoje em dia a gente só fala nos direitos da criança, mas não fala no dever. Cada coisa que você tem um direito, você tem que ter um dever. Exatamente. Então, os deveres não são cobrados. A gente sabe, só exige os direitos. E esse é um dos maiores problemas. Educação continuada e somente direitos levam crianças a não terem obrigação nem de fazer nada, de aprender nada, porque sabem que vão passar de ano. Agora, então chega no final do fundamental, não sabe fazer interpretação de texto. Chega no final do ensino médio, não sabe raciocinar. Vai para uma faculdade. Então, mas aí passa diretamente pela Câmara fazer leis com que o mínimo que tem que ser oferecido seja acrescido de coisas importantes. Certeza. Então, acho que nesse ponto, né, essas questões de buscar essa informação, né, de índice de alfabetização, mas ela tem que vir atrelada a novos processos, inclusive nova legislação cabível dentro do município para obrigar que o ensino seja de qualidade. Até porque você ter dentro da sala de aula um aluno que, se quiser, estuda, não vai funcionar nunca. E você pega, por exemplo, Taubaté é uma cidade que respira história. Respira história. Sim, com certeza. Tá? Os bandeirantes passaram por aqui e fundaram diversas cidades. O ouro passou por aqui do tempo do Império. As grandes cidades como Campinas foram fundadas por taubatiano. O sítio do Pica-Pau Amarelo é um marco literário no Brasil, talvez o maior marco literário. E a gente nós nem falamos do empreendedorismo de Monteiro Lobato. Sim. Que isso ninguém sabe. Quem estuda mais a fundo sabe disso. Tá? Então, assim, quando eu tenho uma veia cultural dessa e eu simplesmente não exploro isso... Estou jogando dinheiro pela janela. Tá? Eu estou enxugando gelo. Eu estou dando aula, não sei o que e tal. Mas, assim, eu acho que nesse ponto o vereador tem muito mais a fazer do que ficar pedindo informações. Tá? Eu acho que inclusive eu quero acreditar que na equipe dele de assessores tem um pedagogo. Obrigatoriamente todos eles devem ter. Mas não adianta você ter um pedagogo que segue toda a cartilha do que a gente está tendo hoje em dia. Tá. Não vai funcionar. Nós precisamos mudar o que está aí. Porque simplesmente do jeito que está, ficar só pedindo melhorar índice de alfabetização, sem dar o real motivo e as causas que está acontecendo, a gente vai ficar enxugando gelo e daqui a algum tempo vai estar com os índices piores ainda. Então, do meu ponto de vista, a ideia é boa, né? Eu gosto de ter esse tipo de coisa, mas eu quero ações efetivas para melhorar o ensino, tá? E isso não vem através da prefeitura, vem através de leis, né? Porque as que estão aí estão cada vez piores nas questões de ensino. Ok, vamos lá, vamos para o nosso último requerimento, né? Mais uma vez, o vereador de Lili de Anjos essa semana trabalhou bastante, né? Parabéns, vereador. Requer informações sobre o aumento do número de multas de trânsito na cidade de Taubaté. Eu já comentei a respeito disso, né? Há algum tempo atrás, mas o aumento de multas, eu estive vendo lá, são 80 e tantas mil multas, né? No primeiro semestre.
tá? Com relação ao primeiro semestre. Teve 13 mil multas a mais do que o ano passado, né? Bem, das duas, uma, né? Ou as pessoas pioraram na sua capacidade educacional do trânsito, ou passou-se a haver uma cobrança mais efetiva, né, com relação às multas. Não tem problema nenhum que a prefeitura multe, né? Se a pessoa errou, ela tem que ser multada mesmo, né? A minha questão é o que efetivamente, em matéria de cobrança, né, de melhoria está sendo feito, né? Então eu quero saber o que está esse aumento, tá? O que vai ser feito com essa arrecadação, porque também tem isso, né? Essa é uma verba bloqueada. Exato, é uma verba que só pode ser utilizada para o trânsito, mas utilizada como? Hoje você vê as autoescolas, hoje em dia as pessoas não saem sabendo dirigir. Elas saem sabendo passar marcha de carro, é diferente. Elas saem sabendo passar no exame. Passa no exame, só isso. Porque realmente a nossa legislação para a direção, nossa munição é muito fraca, né? A pessoa vai aprender a dirigir, né, na hora que ela estiver lá no meio do trânsito, e aí é complicado. Eu particularmente acho que o nosso sistema de trânsito aqui em Taubaté, ele é precário nas questões de permissividade, tá? É muita permissividade, motos avançam sinais. Eu não falo nem dos carros, porque eu não tenho visto isso, né? Mas eu vejo, eu ando muito a pé aqui em Taubaté, nossa senhora, a questão de moto aqui em Taubaté é complicadíssimo, né? E é necessário que seja feito um trabalho, no meu ponto de vista, muito mais efetivo de local. Não adianta eu ficar colocando uma câmera, né? E essa câmera ela vai ver o cara que avançou o sinal e depois eu mando uma multa para ele, né? Tá ok, perfeito, eu não tenho efetivo para isso, mas o problema maior, né, é que quando você faz isso, a pessoa depois que passou 1 mês, 2 meses, vai receber a multa, não vai nem se lembrar do que aconteceu. Se essa pessoa for parada na hora, né, em que aconteceu a infração, só a questão do tempo que ela perde, só a questão do, entre aspas, né, o respeito que ela tem que ter para com o policial, só a questão da visualização da questão do que está acontecendo, leva essa pessoa a ter uma reflexão diferente. Agora, quando ela avançou o sinal, não aconteceu nada, ela fez o que tinha que fazer, depois recebe a multa, ela fala assim, valeu, tá tudo bem, não estou nem aí. Na próxima vai acontecer de novo. Agora, se eu tivesse fiscalização local, efetiva, para interromper o trânsito da pessoa, para interromper, para ela realmente perder o tempo. Normalmente quem avança sinal, por quê? Não tem paciência, está apressado, já saiu atrasado, aí vai atrasar mais ainda. Então, eu não tenho problema nenhum quando você fala, vão multar. Multa é porque transgrediu uma legislação, então tem que ser punido mesmo. Então as pessoas estão muito mal educadas no trânsito e eu preciso entender que esse montante que vai ser recebido teria um fator para ajudar nesse ponto. O que pode ser feito para a educação de trânsito realmente? Mas acima de tudo, eu posso utilizar esse valor para contratar novos policiais? Para botar eles nos sinais ali, nos semáforos? Eu acho que isso teria muito mais viabilidade. Agora, uma das multas que mais teve aí foi de estacionar em lugar proibido e tudo mais. Tudo bem. Dirigir com celular, dirigir sem cinto de segurança é mínimo, ou seja, a educação nesse aspecto está valendo. Mas quando eu vejo avançar sinal muita coisa, é porque ali é um ponto de ser trabalhado. O que é que vai ser trabalhado nos avanços de sinal? O que é que vai ser trabalhado pelas motos transitando em contramão? O que vai ser trabalhado nas questões de sinalização de chão? Então, essa verba que é arrecadada, ela tem que ter uma destinação que não é só ficar colocando sinal, não é só ficar colocando radar. Do meu ponto de vista. Bom, vamos lá. Primeiro tem que entender uma coisa, essa verba de trânsito, ela só pode ser usada no trânsito, é uma verba engessada. Eu não posso pegar esse dinheiro e usar na saúde, eu acho um absurdo, mas enfim, é isso. Mas eu poderia até contratar, talvez o vereador fazer uma legislação para contratação com essa verba de policiais da Polícia Militar. Então, mas aí a gente tem que levar em consideração algumas coisas, tá?
eu acho que esse aumento de multa se deve ao aumento de fiscalização. Sim, no meu ponto de vista foi isso. Tá? Estacionamento é um problema sério, porque Taubaté foi uma cidade projetada para carroça, não existia automóvel quando foi feita as ruas de Taubaté. Tá? Então, o Taubaté tem um problema grave de trânsito que precisa ser solucionado com obras, com dinheiro, que nós não temos no momento. Então, a gente tem que fazer ações paliativas. Tá? Uma das coisas que eu acho que um vereador ia ajudar muito se fizesse, por exemplo, eu tenho uma raiva, e vamos entender da onde parte minha raiva. Eu acho que o radar é uma ferramenta de regulação de trânsito excelente, mas não esse espardalzinho que fica escondido. Vamos colocar aquele display que o cara passa, se ele foi multado, ele já sabe que foi multado. Puta. Ou vamos que ele já vê, nossa, ali eu tenho que reduzir porque tem uma escola, tudo mais e tal. Aqui, acho que desses radares, acho que não tem mais nenhum em funcionamento. Eu acho que uns 2 só. Tá, eu acho que todo radar tinha que ser assim, todo. Porque o cara vê o radar, ele sabe quanto ele passou, se ele passou a 10, se ele passou a 20, se ele passou a 50 por hora. Tá? Então isso já ia solucionar. Eu não tenho como fazer isso, talvez o vereador, por força de lei, possa pedir a informação. Qual é o índice de multa de um radar tipo Pardal, aqueles que ficam ali, qual seria o índice de multa? Porque a função do radar não é multar, a função do radar é regular o trânsito. Tá? Se está multando, ele não está regulando o trânsito continua ruim. Tá? Estacionamento aqui em Taubaté é um lixo, é uma droga, e ainda você põe esses parquímetros aí também, às vezes tem uma rua, tá cheia de vaga, e você vai parar por 5 minutos, putz, aí de repente você para por 5 minutos, é multado porque não colocou a moedinha, porque não baixou o aplicativo no seu celular. Tá? Parar carro no centro é a coisa mais difícil do mundo. Sim, tá? Difícil. Estacionamento. Se você não tiver aí uma política que mexa com isso, sei lá, vou dar incentivo para quem abrir um estacionamento e cobrar até R$1 a hora e tudo mais. Vou dar um incentivo fiscal, não vou cobrar IPTU, não vou cobrar alguma coisa de ICMS desses caras. Quer dizer, se eu não fizer alguma coisa nesse sentido, porque o número de carros vem crescendo logaritmicamente e exponencialmente e as vagas não crescem, as vagas são as mesmas. Com certeza. Tá? Andou se debatendo, inclusive, a revitalização do centro, tá? Nós não chegamos a comentar isso aqui, mas o trânsito você vem para o centro, você não tem onde parar, você vem fazer uma coisa, você perde muito tempo, você prefere fazer em bairro. Como é que você vai revitalizar isso? O sistema de transporte nosso é horroroso, tá? Sai às vezes muito mais barato você largar o carro na garagem de Uber e voltar de Uber. Eu venho a pé? Tá. Então, mas assim, não, eu vou sair da minha casa, eu teria que vir de automóvel. Conforme a hora, compensa vir de Uber. Se tiver mais que uma pessoa, certamente. Por quê? Porque o nosso sistema de transporte não funciona. Tá? Então, e também não se tem, que eu saiba, nenhum investimento em educação. Porque colocar faixa dizendo que coisa não é bem um sistema que vai dar grandes efeitos, na minha humilde opinião. Tá? Eu fazer a faixa, olha, trânsito, não sei o que e tal. Acho que seja esse o caso. Então, assim, mais uma vez, eu acho que, por exemplo, se o vereador colocasse uma lei que obriga, em vez de ter esses radares pequenininhos, colocar aqueles radares com display, eu acho que o número de multa ia cair, tá? O cidadão ia ficar mais contente e você ia conseguir regulamentar o trânsito e não fiscalizar apenas. É interessante. Tá? Mas eu ainda sou a favor de você colocar guardas nos principais semáforos da cidade, né? Nem que seja o guarda metropolitano, não sei qual seria, e aí cabe o vereador desenvolver uma lei em cima disso, porque a presença física de um policial, tá? Esse, não é nem do marronzinho, eu digo a presença de um policial. Não, antigamente era. Dito marronzinho, né? Mas antigamente era policial da PM que ficava nas sinaleiras, eles ficavam, multavam, quer dizer, então, e isso traz uma certa tranquilidade para a população, policia o meio da cidade, e ainda por cima traz um respeito maior ao trânsito, porque a pessoa vai pensar 2 vezes em ficar parado lá meia hora, 1 hora,
ter passado, avançado o sinal de Não, e o necessário. gozado é o seguinte, você só consegue fiscalizar o trânsito em coisas aparentes, estacionamento, velocidade, Sim. semáforo, tudo mais. Tal. Coisas, manutenção de carro, pneu careca, essas coisas não se vê. Ok, chegamos ao final de mais um programa. Se você gostou, mais uma vez pedimos a sua colaboração para compartilhar o nosso vídeo, né, para que você curta, né, e comente também. Né, é importante o seu comentário, né, porque isso dá engajamento no nosso canal. Tá? No final dos vídeos nós estamos colocando os assuntos. De repente, tem um assunto que interessa a algum amigo seu, tudo mais, fala, olha, Assiste isso aí. assista esse trecho aqui, que esse trecho te interessa, tudo mais e tal. A nossa função aqui, o nosso objetivo, não é que vocês concordem com a opinião da gente, é que você tenha subsídio para argumentar com o seu candidato, seja ele qual for, seja ele de que ideologia for, sobre o que deve ser feito para Taubaté. Tá? E com isso conseguir melhoras para a população em geral. Tá? Então, divulgue esse nosso trabalho, compartilhe, é um trabalho voluntário, a gente não ganha nada com isso, tá? A não ser o prazer de tentar dar o que nós conseguimos fazer para a melhoria de Taubaté. É isso aí. Você lembre-se que poderá acessar todos esses projetos e os que já estão lá há bastante tempo no portal da Câmara. Aqui na descrição do vídeo você encontra o portal, tá bom? Não fique isento. Informe-se, participe e cobre resultados dos seus representantes. Esse é um direito seu, certo? Então não deixe passar. Lembrando que esse programa tem o apoio institucional de EGOS, consultoria e treinamentos. Se você precisar de um treinamento, de uma consultoria na sua empresa, será um prazer poder trabalhar com você. Nosso telefone, o fixo é 36224488 e o nosso celular 997352663. Temos também a colaboração de Smart Gefone Reparos de Celular, que fica na rua Doutor Silva Barros, 316, no centro de Próximo Taubaté. ao mercado. Próximo do mercado, ali depois da Caixa Econômica. Vai pelo número que não tem erro. 316. Fale com o Fernando, ele manja muito de celular. Muito bem preparado, os equipamentos dele são de ponta. Vale a pena. Uma boa noite para você, até o nosso próximo contato.